Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática. Neste caso é mais física, ou talvez nem isso. Neste caso é mecânica. Vamos abordar aqui um tema de mecânica que tem a ver com momentos de inércia. Antes de passarmos à frente, o que é o momento de inércia de um objeto? O momento de inércia é uma ferramenta da mecânica que mede o quão difícil é colocar um objeto em rotação. O objetivo não é estar aqui a explicar o que é um momento de inércia em detalhe, mas sim calcularmos por integração o momento de inércia de um disco furado. Porquê é que eu me lembrei disto? Porque eu há pouco tempo fiz um vídeo sobre ciclismo em que calculei o momento de inércia de uma roda de bicicleta, aproximadamente, e tive que usar estes conhecimentos. Ora bem, estes valores, os momentos de inércia de objetos com formato X, formato Y, a maior parte deles estão tabelados, estão em tabelas. Mas esses resultados tiveram que ser calculados de alguma maneira. Eu vou mostrar então aqui como é que se calcula, no caso de um disco furado, como é que se calcula o seu momento de inércia usando integrais. Vamos usar alguns dados adquiridos para podermos prosseguir nos cálculos. Primeiro, vamos assumir que é um disco homogéneo, ou seja, que é um disco que em qualquer parte do disco tem a mesma densidade, é feito do mesmo material, portanto é um disco homogéneo com uma determinada massa m e com uma densidade superficial sigma. O facto de usarmos a densidade superficial do disco é uma vantagem, portanto, como ele é homogéneo, nós podemos abstrair-nos da espessura do disco e vamos trabalhar com a densidade superficial. Se vocês desconhecem estes conceitos, então vão ter muita dificuldade em conseguir perceber o vídeo. Mais dados. O disco furado tem um raio exterior B, tem um furo concêntrico, e esse furo concêntrico é de raio A. Agora vamos a esta informação que vamos precisar depois. Se toda a massa de um corpo está a uma mesma distância R do centro do seu movimento circular, então o momento de inércia desse corpo, ou desse ponto, é dado pela seguinte fórmula. A inércia, o momento de inércia, é a massa do corpo vezes o raio, ou seja, a distância a que ele está do seu centro de rotação, ao quadrado. Quarta informação. Quando trabalhamos em coordenadas polares e queremos integrar, o jacobiano do integral é o seguinte, r dr dθ. Portanto, nós vamos fazer o integral em coordenadas polares, vamos trabalhar com um ângulo θ, vamos trabalhar com um raio r, e vamos precisar saber este jacobiano. Eu depois, durante o vídeo, vou explicar porque é que surge este jacobiano, qual é o motivo. Passando à frente, como é que nós vamos conseguir calcular o momento de inércia de um disco furado? Como sempre, quando temos um problema grande, nós vamos tentar subdividi-lo em problemas mais pequenos, mais fáceis de resolver. O que nós vamos fazer é encarar este disco como um conjunto de partículas. Vamos imaginar que este disco é o conjunto de um número infinito de partículas, todas elas de tamanho infinitesimal. Portanto, nós vamos dividir o disco em pedacinhos, a que vamos chamar dm, portanto, são pedacinhos que têm massa infinitesimal, e depois, a partir daí, vamos tentar calcular o momento de inércia de cada um desses pedacinhos e tentar depois somá-los todos. Se nós conseguíssemos fazer isso, obteríamos no final o momento de inércia do disco. E vamos conseguir. Segundo então que o disco é um conjunto infinito de partículas de massa dm, usando a formulazinha do slide que eu vos mostrei ainda há bocado, para o momento de inércia de um corpo em rotação, nós conseguimos calcular o momento de inércia de cada uma destas partículas infinitesimais. Está aqui em baixo. O momento de inércia de cada uma destas partículas infinitesimais seria dm vezes o seu raio ao quadrado. Já sabemos o momento de inércia de cada partícula infinitesimal do disco. Então agora só teremos que integrar sobre o disco todas estas partículas e vamos obter o momento de inércia do disco. Não parece muito difícil, pois não. Só que há um problema neste integral. Esta massa infinitesimal, este dm, depende do raio. E como ela depende do raio, nós não podemos calcular o integral assim à volta. Vamos ter que arranjar maneira de fazer aparecer qualquer coisa aqui no integral
que a gente consiga trabalhar com ele. Vamos pensar da seguinte forma. O que é dm? dm vai ser a densidade superficial multiplicado pela área infinitesimal daquela partícula. Então vamos substituir, em vez do dm no integral, e em vez de dizermos que estamos a calcular o integral sobre o disco, não. Vamos calcular o integral sobre a área do disco e vamos integrar r ao quadrado sigma dA. Agora, vamos mudar este dA, que tem coordenadas cartesianas, vamos mudá-lo para coordenadas polares. E nós vimos lá atrás, no segundo slide, que o jacobiano, para as coordenadas polares, é r dr dθ. E porquê? Eu agora vou explicar de onde é que vem este r misterioso que está aqui. Intuitivamente, dA devia ser dr dθ, mas não é. Vejam, olhemos para esta partícula infinitesimal que está aqui. Qual é a área desta partícula? Aqui, esta aresta é dr, é a variação infinitesimal do raio. Mas depois, esta outra arestazinha aqui, ligeiramente de curva, não é dθ. Não é dθ. Porquê? Porque o θ está em radianos e os radianos não são uma unidade de comprimento. Os radianos é um ângulo. Ele apenas nos diz qual é o ângulo do arco, não nos diz o comprimento do arco. Reparem, num círculo, o ângulo em radianos só coincide com o comprimento do arco quando o círculo tem raio 1. Se o círculo não tiver raio 1, não coincide. Então nós, para obtermos o comprimento desta aresta aqui, temos que multiplicar o raio pelo ângulo. Por isso é que aparece ali o r. r dθ é o comprimento desta arestazinha aqui. E a área infinitesimal deste elemento infinitesimal é dr r dθ. Ok, agora já expliquei de onde é que aparece o r no jacobiano e já podemos calcular o integral então sobre a área do disco. Vai ser o integral em que o ângulo vai variar entre 0 e 2π, ou seja, vamos dar uma volta inteira ao disco, sobre o segundo integral em que o raio vai variar entre A, que é o raio interior, e B, que é o raio exterior. Se nós estivéssemos a calcular o momento de inércia do disco cheio, sem buracos, substituiríamos o A por 0 aqui. Mas não, como nós estamos a calcular um disco furado, começamos no raio interior e vamos até ao raio exterior. Do quê? Do r ao quadrado, que já lá estava, o sigma a multiplicar por dA. E dA já está aqui substituído pelo jacobiano em coordenadas polares, que é o r dr dθ. Ora, estes r's podem se simplificar e temos então o integral na área do disco do que é de r ao cubo sigma dr dθ. Vamos começar por calcular o integral exterior em θ. Aparece aqui o θ vai variar entre 0 e 2π. Quando nós substituímos os valores e fazemos a diferença, a parcela em 0 desaparece, ficamos então com o integral em r, 2π r ao cubo sigma dr. Isto é uma primitiva muito fácil de fazer, a primitiva de r ao cubo é r à quarta sobre 4. Só temos que fazer agora variar esta expressão entre a e b, depois há aqui um 2 que simplifica. Ficamos então que o momento de inércia de um disco furado é π sigma b à quarta menos a à quarta sobre 2. Mas isto não nos diz grande coisa, pois não. O que é que nós queremos aqui? Nós sabemos que os momentos de inércia de objetos são sempre expressos à custa de m vezes qualquer coisa. Então nós queremos que apareça aqui um m nesta expressão, mas não está cá m nenhum. E o que é o m deste disco? Sabemos que a massa do disco é a sua densidade superficial vezes a sua área. E o que é a área deste disco? É π vezes b ao quadrado menos a ao quadrado, ou seja, estamos a calcular a área do disco grande e depois subtraímos a área do disco pequeno. Multiplicando isto pelo sigma, pela densidade superficial, obteríamos a massa do disco. Então nós queremos que apareça qualquer coisa na nossa expressão aqui da inércia, parecido com isto que está aqui em baixo. Só que na nossa expressão nós temos os raios B e o A à quarta e não ao quadrado. Contudo, meus amigos, isto é matemática elementar. Isto está aqui. É um caso notável. É uma diferença de quadrados. Se nós expandirmos este caso notável e se rearrumarmos a expressão, este b ao quadrado menos a ao quadrado, quando multiplica pelo π, pelo sigma, isto não é mais nem menos do que a massa do disco. E nós podemos simplificar isto já. E chegamos então finalmente ao nosso resultado,
que nos diz que o momento de inércia de um disco homogéneo furado é a sua massa a multiplicar pelo seu raio exterior somado com o seu raio interior, tudo a dividir por 2. Antes de encerrar o vídeo, eu queria vos dizer uma coisa. Isto é um resultado muito pouco intuitivo. O que seria de esperar é que, em vez de estar ali um sinal mais, naquela expressão, nós estaríamos à espera de encontrar lá um sinal menos. Porquê? Nós temos um disco furado. E, por exemplo, como é que nós calculamos a área do disco furado? Nós calculamos a área do disco exterior e depois subtraímos-lhe a área do disco interior. Correto? Pois é. Então, estaríamos à espera que surgisse aqui um sinal menos. O momento de inércia do disco furado devia ser o momento de inércia do disco inteiro menos o momento de inércia do disco de dentro, da parte interior, que se tirou. Só que o problema, pessoal, é que isto não é o caso de nós termos um disco cheio de massa M e tirarmos-lhe a parte do meio. Não. Aquela massa que está naquela parte que desapareceu, nós não a tiramos. O disco continua a ter massa M, certo? O que nós fizemos foi o seguinte. Nós pegámos num disco cheio de massa M, agarrámos naquela parte que vai depois corresponder ao buraco e espalhámos essa massa pela outra parte do disco. Estão a perceber? Nós redistribuímos a massa do disco de forma a que ele ficasse com um buraco. Ora bem, por outras palavras, nós pegamos em massa que estava perto do centro de rotação do disco e fomos colocá-la, distribuí-la de forma homogénea por uma zona do disco que está mais afastada do centro de rotação. Ora, nós sabemos que o momento de inércia depende da distância a que a massa está do centro de rotação. Quanto mais longe o objeto está do seu centro de rotação, mais difícil é de colocá-lo em rotação. E é por isso que surge aqui o sinal mais. É mais porque vai ter um momento de inércia maior do que se fosse um disco cheio, porque nós pegámos em massa que estava no centro e não a tirámos. Nós redistribuímos-la pela parte exterior do disco, colocando-a assim mais longe do centro de rotação, tornando assim o objeto mais difícil de colocar em rotação. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre mecânica, física, matemática, bicicletas e etc. Até à próxima, pessoal.